É importante fiscalizar, é importante propor lei, mas o papel do vereador também é assessorar o prefeito. O que a gente precisa é de orçamento e de um olhar mais sensível para essa pauta. Eu estou vindo como vereador eleito para resolver problemas. A minha bandeira é as pessoas, a minha bandeira é o trabalho. Não sou de centro-esquerda, não sou de centro-direita, não sou de direita. Eu acho que Belo Horizonte a gente tem que discutir menos Bolsonaro e menos Lula, discutir saneamento básico, discutir saúde, educação inclusiva. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. E o Café com Política de hoje recebe o vereador eleito de Belo Horizonte, Diego Sanches, do Solidariedade. Vereador, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui no Café com Política. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Flávio, Thalita, pela oportunidade, os nossos ouvintes da Rádio Jornal FM, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, viu, vereador, pela participação aqui na FM O Tempo. Vereador, eu quero que o senhor comece se apresentando para quem está nos acompanhando. É um rosto novo na Câmara de Belo Horizonte. É verdade. Meu nome é Diego, eu tenho uma militância de longa data na área da inclusão, em defesa da promoção e proteção dos direitos da pessoa com autismo. Porque eu sou tio atípico e no ano de 2000 meu sobrinho nasceu e em 2006 ele foi diagnosticado com autismo. Agora imagino vocês, numa época de 2006, um diagnóstico de autismo. Ainda hoje a gente tem preconceito, violações de direitos, ausência do Estado. Imagino no ano de 2006 que sequer a gente tinha a lei Berenice Piana de 2012. Então nasceu uma militância, a nossa família virou naturalmente militante e eu fui enveredar na vida pública, conseguindo agora ser eleito no ano de 2024 para ter uma legislatura em favor da inclusão e em defesa dessas famílias atípicas. E para além da causa, o senhor também passou pelo Renova BR, né? Fui aluno do Renova BR, né? Uma formação assim que a gente faz com grande maestria, com grandes professores. Sou formado em gestão pública, em direito. Eu acho muito importante essa formação pro servidor público, porque a gente é um servidor público, né? Empregado do povo. Então a gente tem que estar se capacitando, se formando, porque lá na ponta o que esperam de nós, o contribuinte, é o melhor da gente. Agora, vereador, quando o senhor olha hoje para Belo Horizonte, né, a cidade onde o senhor foi eleito como vereador, o que o senhor pensa ou como o senhor avalia as causas para as famílias atípicas ou o que é oferecido para essas famílias atípicas e onde principalmente a gente precisa avançar? Belo Horizonte precisa avançar muito na pauta da inclusão. Nós temos cidades no Brasil que a inclusão já está bem avançada. Tem cidades que sequer hoje discute saúde. Já têm até parques sensoriais, já estão preocupadas com o lazer, com o esporte. Então todas as pastas, todas as secretarias, há necessidade da gente discutir implementações de políticas públicas de inclusão. E o básico aqui também precisa avançar. Hoje Belo Horizonte ainda não tem um centro de diagnóstico, é uma luta que a gente quer travar para trazer um centro de diagnóstico. Nós não temos núcleos de tratamentos para essas pessoas após o diagnóstico. A nossa educação requer uma formação, né, contínua dos nossos educadores, uma estrutura com acessibilidade, ou seja, a gente precisa discutir mais do que nunca todas as pastas. É uma discussão intersetorial para a gente ter uma verdadeira inclusão na cidade de Belo Horizonte. O senhor também é especialista em gestão pública e nós temos aprovado ontem, inclusive na Câmara, que o senhor vai fazer parte a partir do ano que vem, uma reforma administrativa do prefeito Fuad Naman, que inclusive o senhor chegou a participar, né, ativamente pela reeleição dele. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte: essa reforma ela traz alguns gastos que são consideráveis, quase 50 milhões de reais com a criação de novas secretarias. E não se falou nessa proposta em inclusão. Como é que o senhor pretende mediar essa conversa com o prefeito, tendo em vista que o senhor parte, entre aspas, como alguém da base, para que a gente contemple na reforma a inclusão? Estou te perguntando isso porque muitas das vezes a gente fala de reforma administrativa e o senhor citou muito bem, a nossa cidade ainda não tem tudo que é necessário para dar às pessoas atípicas as condições mínimas de vida. E como é que a gestão pública pode ajudar nesse processo? É um direito de ter uma vida digna. Uhum. Então nós temos que discutir muitas políticas públicas e como na prefeitura, nas pastas, a gente pode promover essa inclusão. E não é só na prefeitura. Por exemplo, na Assembleia Legislativa há uma
comissão em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Na Câmara não há uma comissão. Eu sei que é complexo criar uma comissão, mas a gente pode criar uma frente parlamentar de promoção e proteção da pessoa com deficiência e do transtorno do espectro autista e também o apoio às famílias atípicas. Então eu vou ter uma discussão muito séria, firme com o nosso prefeito Fuad para a gente discutir sobre a inclusão na cidade de Belo Horizonte. Como eu disse, em todas as pastas, há uma necessidade real agora, urgente, na educação e na saúde, mas todas as pastas vão precisar ter um olhar mais inclusivo e ter programas e projetos voltados para as pessoas e também para as famílias, que a gente também não pode esquecer. Há uma pesquisa que compara o nível de cortisol de uma mãe ao nível de cortisol de um soldado em combate em guerra. O nível de estresse dessa mãe, desse cuidador, está chegando a um nível de exaustão. Então, além desse suporte que a gente tem que dar para as pessoas com TEA, a gente também tem que dar o suporte para essas mães que estão lá na ponta no dia a dia e que na maioria são mães solo, mães atípicas e mães solo. Vereador, a prefeitura muitas vezes por si só não consegue avançar em muitas questões que são importantes. Qual o papel do governo do estado, do governo federal, quando a gente olha para essa pauta que o senhor toma frente? Nós temos uma legislação federal belíssima, magnífica, completa, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? A Lei Berenice Piana. Quem que foi Berenice Piana? Não foi uma senadora, não foi um deputado, não foi um vereador, é uma mãe atípica que percorreu o Congresso e lutou para que hoje a pessoa com autismo possa ser considerada para fins legais uma pessoa com deficiência. Então a nossa legislação federal ela é muito boa, nós precisamos dela ser real na cidade de Belo Horizonte. É transformar a lei em matéria. E essa aplicabilidade passa sim pela Prefeitura de Belo Horizonte, que tem um orçamento robusto e só que precisa ter um olhar mais sensível para essa causa. É isso, vereador, quase que eu te chamo de deputado, já tô te colocando num outro patamar da carreira política, né? O senhor também, com certeza, deve estar atento às preocupações de meio ambiente, para além da causa das pessoas com deficiência e também do transtorno do espectro autista. E nós temos hoje essa preocupação que ela é eminente, ela é urgente a gente falar de meio ambiente aqui em Belo Horizonte, no país como um todo, no nosso estado. Dentro dessa questão, eu queria que o senhor trouxesse pra gente um panorama do que o senhor pensa que pode ser feito, como por exemplo a Lagoa da Pampulha. A gente tem muitos e muitos problemas a serem discutidos. O senhor pretende também avançar nessas questões, porque afinal de contas, se a gente quer garantir para as pessoas inclusão, elas têm que ter um planeta, um lugar adequado para que elas vivam, né? Sem dúvida, o meio ambiente é uma questão que afeta todos nós, né? Falo que todo vereador, ele tem uma especialidade, ele tem uma pauta, ele tem um segmento que ele é especialista naquilo. E todo o resto acaba que a gente é um pouco generalista, e é normal. Então eu acho que a gente tem que ter um momento de ser ouvinte também, conversar com outros players. Tive recentemente na FEComércio falando sobre comércio, sobre serviço, e lá eles têm um corpo técnico, jurídico, econômico para dar suporte até para o vereador em caso de algum projeto de lei. Então é importante a gente discutir esse tema, porque é um tema que atinge todos nós, nossos filhos, nossos netos. É um tema que impacta gerações, mas que não é uma conversa rasa. Tem que discutir através de audiências públicas, fazer seminários na Câmara Municipal para a gente traçar um plano. Porque todo ato que a gente fizer agora não vai ser algo que vai impactar de forma imediata. É algo para impactar gerações. Vereador, a gente sai de uma era de uma Câmara Municipal que trava um embate com a Prefeitura de Belo Horizonte nos últimos 2 mandatos. A gente inaugura a partir de 2025 um novo mandato, ainda que com o mesmo prefeito, que é o Fuad. O que esperar dessa relação? Eu acho que o poder legislativo tem que ser independente, mas tem que ser harmônico. Porque senão cria-se um movimento de puxar corda e o cidadão que está lá na ponta, o contribuinte que está lá na ponta, sofre. É importante fiscalizar, é importante propor lei, mas o papel do vereador também é assessorar o prefeito. E quantas vilas e favelas eu percorri durante a campanha que eu tenho certeza que o meu olhar vai ser uma forma de assessorar o prefeito. Quando eu faço uma indicação de uma emenda positiva, é porque eu tive um olhar, estive em algum lugar que eu vi a necessidade da aplicação daquela emenda positiva. Então o papel do vereador é fiscalizar, é propor lei, mas também é assessorar a prefeitura. Porque simplesmente criticar
simplesmente no microfone para falar mal não vai trazer benefício para nossa cidade. Esse cargo nosso aqui é temporário. A gente é servidor público temporário. Eu estou tendo a oportunidade de ter 4 anos de poder fazer uma entrega para as pessoas, o cuidado com as pessoas. Então, meu papel é resultado, é trabalho, é menos narrativa, menos ideologia, apesar de que eu respeito, compreendo a polarização, mas meu foco vão ser as pessoas e o trabalho. E o senhor tocou num ponto sensível, né, que diz respeito às ideologias. As paixões, elas movem a política, isso faz parte do jogo, faz parte da disputa, mas a gente tem dentro de uma pauta que eu tenho certeza que o senhor deve atuar de perto, que é a educação, porque quando a gente fala das crianças atípicas, a gente tem muita preocupação com essas crianças na escola. Muitos centros educacionais ainda não conseguem oferecer tudo aquilo que essas crianças precisam. A gente tem dificuldades de até ter em muitas escolas, até professor apoio é uma dificuldade que a gente tem hoje. Quais são hoje os principais problemas na educação para as crianças atípicas e o que o senhor pretende trabalhar com mais afinco para que seja solucionado junto à prefeitura? Hoje eu vejo, conversando com muitas mães atípicas, né? Eu sou tio atípico. Hoje as necessidades são variáveis. A gente precisa de uma formação contínua para esses monitores. Hoje eu vejo muito monitor, muito professor que acolhe a criança com autismo com empatia, com amor, que é necessário, mas não é tudo. A formação é importante. E essa formação não pode cair nas costas do profissional. Tem que ser um programa, um projeto da prefeitura com orçamento próprio para que haja essa formação contínua. As nossas escolas precisam de adaptação pedagógica, estrutural, de acessibilidade, de material. Então passa também da gente discutir em audiências públicas ou outro mecanismo legislativo como que nós vamos preparar todo esse suporte e acolhimento para essas crianças autistas. E falando em criança autista, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Flávio e Thalita, da gente sempre lembrar que essas crianças crescem. E na fase adulta, e na fase idosa. E essas mães atípicas, elas não são imortais. Elas morrem. E a maior preocupação de uma mãe atípica é qual vai ser o futuro do seu filho. Então, para além da gente discutir a educação para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, a gente precisa discutir políticas públicas voltadas para o autista adulto e na fase idosa. Vereador, e aí o senhor traz um ponto muito importante. Quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de trabalho, para essas pessoas, o mercado é inclusivo? Tem uma lei. Existe uma lei federal que tem uma cota mínima e é mínima. Nós temos que avançar muito mais nisso. Se eu não me engano, a cada organização de 100 funcionários, 2%. Entre 100 a 200 funcionários, 3%, e assim vai aumentando. Nós precisamos aumentar, né, essa fiscalização para ver se realmente as organizações estão atendendo a essa lei, que é um direito, né, e um dever, e também provocar políticas públicas na prefeitura para que haja essa inclusão, formação, capacitação, para a gente discutir a empregabilidade dessas pessoas com autismo quando tem um nível de suporte que consiga ir para o mercado de trabalho. Mas nós temos casos de autismo severo, nível de suporte 3, que aí já não tem essa condição. Aí nós já temos que pensar em outros projetos, em outras políticas públicas. E dentro desse tema da empregabilidade, nós temos que olhar também para a outra ponta, né? Que é quem oferece o emprego, e muitas das vezes, eu já conversei com muitos gestores e eles têm uma dificuldade, e essa dificuldade existe porque acredito eu que há um desencontro de informação nessas duas pontas. Você tem quem precisa trabalhar e você tem quem precisa contratar, até por uma força de lei. Muitas empresas não conseguem encontrar esse profissional. Eu tô falando isso, fica parecendo que é uma realidade à parte, não é, gente. Se vocês forem pesquisar, conversar com quem está na gestão de grandes empresas ou empresas de médio porte que tem essa obrigação legal de fazer a contratação, é quase que um esforço assim hercúleo para conseguir encontrar uma pessoa, e são vagas que podem ser preenchidas. O que está faltando para a gente levar nessa comunicação para que a gente consiga entregar para essas empresas também o que elas precisam? Eu acho que você respondeu até na sua fala, Flávio. Comunicação, né? O desafio nosso é comunicação, é conectar. Há várias entidades, há várias associações voltadas para as pessoas com deficiência, né? Nós temos os programas do próprio FEComércio de capacitação. Então é conectar, né, um empresariado,
a prefeitura com os programas e projetos e as pessoas com deficiência e essas famílias. Então, quem sabe a gente pode criar, né, nessa conversa nossa, não saiu aqui uma proposição da gente criar um portal de emprego e trabalho voltado para as pessoas com deficiência. Nessa reforma administrativa que a Prefeitura de Belo Horizonte vai passar, ou por qual a Prefeitura de Belo Horizonte passa, vereador, esse novo mandato do prefeito Fuad Numan, precisa ter uma visão mais ampliada exatamente para essas causas. Seria o ideal que fosse criada uma secretaria, por exemplo? Para garantir direitos, a gente precisa de orçamento e recursos. Não necessariamente uma secretaria, mas eu estarei ali, ativo, vigilante, vendo o nosso orçamento. Programas sem orçamento é para inglês ver. Se tiver investimento, para que haja educação inclusiva, se tiver investimento para saúde voltado para essas pessoas, a gente há garantia real desse direito. Então, não necessariamente precisa de uma secretaria, apesar de que seria um grande avanço, que outras cidades, inclusive outras capitais do Brasil, há secretaria voltada para a pessoa com deficiência. Mas não necessariamente. O que a gente precisa é de orçamento e de um olhar mais sensível para essa pauta. E acho que passa também, vereador, para a gente trabalhar essa informação e a comunicação com o povo, com a população, porque hoje a gente fala de uma reforma administrativa que foi aprovada ontem, criam-se mais cargos, criam-se mais secretarias e muitas das vezes chega para as pessoas apenas o gasto que isso traz. A gente até citou isso aqui, tem os seus gastos, tem os salários que são elevados. Como é que a gente pode convencer a população da importância dessas secretarias e tirando e deixando de lado os aspectos ideológicos que podem surgir dessas discussões? O respeito ao erário público passa por a gente mostrar para o contribuinte que o que ele está, e nós estamos captando os nossos tributos, na ponta está sendo uma realidade. Então, se eu tenho uma pessoa com TEA, que ela não tem um tratamento na cidade de Belo Horizonte com terapia ocupacional, neurologista, psicólogo, várias intervenções que é necessário. Se nós não temos um centro de diagnóstico voltado para essas pessoas, como que eu vou justificar qualquer tipo de investimento? Então, se o contribuinte está vendo na ponta que aquele investimento está sendo uma realidade lá na ponta, eu acho que o próprio contribuinte consegue ver se há necessidade ou não dessa ampliação, e aí ele passa a não ver mais como gasto e passa a ver como investimento. Do ponto de vista da saúde, vereador, como que a gente pode avaliar hoje a saúde na capital mineira, pensando numa saúde que precisa estar preparada até para um acolhimento mesmo nos postos de saúde, nos hospitais públicos e até nos particulares? A comunidade autista necessita, e é um clamor nosso, que a gente tenha de forma urgente, imediata, um centro de diagnóstico. E após o centro de diagnóstico, também não adianta você ter o diagnóstico, ter o laudo e não ter os tratamentos. E ter, após o centro de diagnóstico, os núcleos de tratamentos e que também possam ser regionalizados. Porque você pega uma mãe lá de Venda Nova para ela fazer um tratamento com o filho dela, que não é um dia, não é 2 dias, normalmente são 5 dias a semana no Centro-Sul, é um desafio também. Então, para a gente, e é o anseio da comunidade autista, é o clamor da nossa comunidade, é que a gente tenha o centro de diagnóstico e os núcleos de tratamento voltados para essas pessoas. E nós temos também a possibilidade, aliás, já é uma realidade, né, da criação de um novo bairro em Belo Horizonte, onde era o antigo aeroporto. O senhor pretende olhar esse projeto de perto e ver se para esse novo bairro nós teremos atendimento adequado para as pessoas com deficiência, para os autistas, porque a gente está falando de aumentar e muito uma população, a gente tem que pensar em infraestrutura, pensar em saúde, mas vão morar pessoas lá que têm suas realidades e muito provavelmente teremos mães, pais de crianças autistas, adultos autistas, idosos autistas, né? Exatamente, todo bairro a gente precisa ter, né, os moradores, o comércio e também a infraestrutura que vai dar todo o suporte para que aquela pessoa possa ter todas as utilidades ali perto de casa, né? Então, é um bairro que a gente precisa discutir, né, de forma planejada, com responsabilidade, para que a gente tenha uma conquista para a cidade e não uma perda.
Agora, vereador, a gente falou muito aqui da sua causa, né? Daquela causa que o senhor defende, mas o senhor mesmo disse, o senhor não pode estar apenas nessa causa, porque a Câmara de Belo Horizonte, ela é muito ampla. Como que o vereador Diego Sanches chega à Câmara de BH, olhando hoje como a Câmara funciona e os projetos que estão em pauta, que estão em andamento? Eu visitei muitas vilas e favelas, muitos bairros. Minha campanha foi aquela campanha assim, de porta a porta. E cada bairro tem sua necessidade. Algumas necessidades prioritárias, algumas urgentes. E que esse olhar do vereador, né, que está ali, tá vereando pela cidade, trazer para a Câmara ideias para a gente solucionar esses problemas. Eu estou vindo como vereador eleito para resolver problemas. Esse mandato é para a gente cuidar das pessoas, resolver problemas. Então eu tenho uma pauta específica que é inclusão, mas ao nosso gabinete eu tenho certeza que vai ser recordistas ali de demandas comunitárias, de audiências públicas, só que eu tenho uma posição muito humilde, de saber ouvir, de escutar, porque eu não sou especialista em tudo. Fui eleito para trazer uma solução em conjunto, com vários players, com vários setores da nossa sociedade. Então eu tenho certeza que trabalho, empenho e dedicação, isso o contribuinte vai poder esperar de mim. E temos também as relações políticas, né? O senhor já tem conversado com os seus colegas, aqueles que vão continuar, os que são novatos, assim como o senhor. Como tem sido essa construção dessa relação com os demais parlamentares? Eu tenho conversado com todos, conversei com os candidatos eleitos do PL, os candidatos eleitos do PT, já dizendo muito claro, a minha bandeira é as pessoas, a minha bandeira é o trabalho. Não sou de centro-esquerda, não sou de centro-direita, não sou de direita. Eu acho que Belo Horizonte a gente tem que discutir menos Bolsonaro e menos Lula, apesar de respeitar e discutir saneamento básico, discutir saúde, educação inclusiva. Então falei com todos eles já, que eu tive a oportunidade, falei, se for pra gente avançar na cidade e avançar nas políticas públicas, conte comigo. Nós estamos conversando com o vereador eleito em Belo Horizonte, Diego Sanches, do Solidariedade. No Café com Política, hora do bate-pronto. Vereador, primeira vez de muitas que o senhor participa por aqui. Nesse momento a gente faz perguntas objetivas com respostas objetivas. Combinado? Combinado. Para começar, um sonho para a comunidade atípica? Uma cidade verdadeiramente inclusiva. Uma dificuldade? Ainda há uma necessidade de ter uma cidade verdadeiramente inclusiva. O que Diego Sanches quer fazer no seu primeiro mandato? Trabalhar conscientização, políticas públicas e fiscalização do serviço de qualidade. Diego Sanches por ele mesmo. Sonhador que quer resolver problemas. O prefeito Fuad. Gestor, experiente e que precisa dos olhares dos vereadores para ter uma assertividade. É isso, conversamos então com o vereador eleito de Belo Horizonte, Diego Sanches, do Solidariedade. Muito obrigado pela participação, vereador, sucesso para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Flávio, Thalita, os nossos ouvintes. Fiquei muito satisfeito aqui pela oportunidade, conte comigo sempre. Estou aqui um entusiasta, humilde, mas quer trazer resultado para a cidade de Belo Horizonte. Obrigada, viu, vereador? Volte sempre, esse espaço aqui está sempre aberto para o senhor e para todos os seus colegas também, para aqueles que fazem a política acontecer em Minas, no Brasil, e a gente faz questão aqui do Café com Política alcançar cada vez mais aqueles que gostam e que fazem, que vivem a política e o cidadão comum, né? Porque a gente vive a política e precisa dela todos os dias. Boa sorte para o senhor no seu mandato, parabéns pela eleição. Volte com a gente por aqui, volte sempre. Obrigado, tamo junto.